De ondulatória, fera, o que você tem que dar mais atenção é a equação fundamental da onda e aos fenômenos ondulatórios. Isso mesmo, fera. Fenômenos ondulatórios, porque são eles que estão relacionados diretamente à habilidade número 1 da competência 1. Mas e o que é essa onda, fera? Já que a gente está falando de fenômenos ondulatórios, a gente tem que falar primeiro do que é onda. Onda, fera, nada mais é do que uma perturbação. Essa perturbação ela se propaga no espaço transportando energia, atenção, fera, sem arrastar consigo matéria. A gente tem uma onda saindo de um ponto A para um ponto B e ao longo desse caminho ela transporta energia, mas ela não transporta matéria. Ela pode até, fera, quando é uma onda mecânica, fazer o meio material vibrar, mas ela não arrasta esse meio junto com ela durante a sua propagação. Essa é a grande característica das ondas. Ela transporta de um ponto a outro energia sem transportar matéria junto. Eu posso transferir energia, fera, por exemplo, pegando uma pedra e arremessando contra algo. Quando essa pedra choca, transfere energia para esse algo. Mas eu precisei que a pedra se deslocasse de um ponto ao outro, levando essa energia. Agora, se eu pego uma corda e estico, fera, e dou um peteleco na extremidade da corda, a corda vibra e a energia que eu introduzi quando eu dei o peteleco vai se propagando e chega lá na outra mão sem que a parte que eu bati da corda precise ir junto. Tranquilo, fera? Então, onda transporta energia sem arrastar a matéria junto com ela. Quando a onda necessita de um meio material, fera, essa onda é chamada de onda mecânica. Uma onda mecânica é uma onda que necessita de um meio material, necessita de matéria para sua propagação. O som, por exemplo, é uma onda mecânica. O som só se transporta no meio através da vibração das moléculas desse meio. Se o meio for o vácuo, por exemplo, o som não se propaga, porque não tem moléculas para ele vibrar. Então, som é uma onda mecânica e, como tal, onda mecânica precisa de meio material. Se você quer anotar, anota aí, fera. Uma onda mecânica é aquela onda que necessita do suporte de um meio material para se propagar. Ela vibra as moléculas desse meio para poder se propagar ao longo do meio. Simples assim. Agora, fera, quando a onda é formada por campos elétricos e magnéticos, essa onda é chamada de onda eletromagnética. Como ela é formada por campos que estão oscilando, não é preciso para essa onda o suporte de um meio material. Ela consegue se propagar, inclusive, através do vácuo. Atenção, fera, inclusive através do vácuo, não só pelo vácuo. As ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo, mas também podem se propagar em meios sólidos, líquidos e gasosos. Ela tanto pode se propagar no vácuo como no meio material. No vácuo, fera, todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade. Tranquilo? Mas atenção que a gente tem um espectro de onda eletromagnética que você vai conhecer na cartela que vem a seguir. Olha aí, fera, dá uma olhada nessa sequência. Da esquerda para a direita, a gente está apresentando aí por ordem crescente de frequências. Atenção, importante isso, fera. Por ordem crescente de frequências, o chamado espectro eletromagnético. Do lado esquerdo, sendo a onda eletromagnética com menor frequência e maior comprimento de onda, temos aí as ondas de rádio. Em seguida, as ondas de TV e, por fim, as micro-ondas. Esses três tipos de onda, fera, que se diferem pela frequência, são gerados quando você tem oscilações de elétrons nas antenas dos aparelhos. Quando você tem elétrons oscilantes, eles geram campos elétricos e magnéticos variáveis e com isso você consegue ondas eletromagnéticas que são muito importantes para as telecomunicações. Os celulares mais modernos, de tecnologia 4G, todos eles funcionam à base de micro-ondas. Tranquilo, fera? Ondas de rádio e televisão, nem precisa falar sobre a importância nas telecomunicações. Tranquilo? Vamos agora para esse setor do meio, onde a gente enxerga aí infravermelho. Lembra que infra é menos, então essa onda ela tem uma frequência que é menor que a luz vermelha, que é a primeira cor visível. Entenda, fera, que cor é frequência,
Cada cor corresponde a uma frequência visível pelo olho e infravermelho está abaixo das frequências visíveis. Temos aí a luz visível, em que a gente tem, como você já sabe, a sequência de cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Acima da luz visível você encontra aí o ultravioleta. E essas três, infravermelho, luz visível e ultravioleta, são conseguidas quando nós temos elétrons fazendo transições nos níveis atômicos. Lá aquela coisinha que você aprende em química, na distribuição de valência, lá que você tem aquelas camadas K, L, M, N, O. Sempre que você tem um elétron dando saltos quânticos, se ele está se aproximando do núcleo, ele joga um pacote de energia fora. E aí, nesse caso, em que você tem esse pacote de energia lançado, você pode ter infravermelho, luz visível ou ultravioleta. A partir do ultravioleta para frente, você começa a ter as radiações chamadas de ionizantes. Dentre elas, aí destacadas, a gente tem o raio X e o raio gama. Raios gama, que são os raios de maior energia por fóton, porque a gente tem maior frequência. Na ordem da esquerda para a direita crescendo, a gente tem aumentando a frequência e com isso aumentamos a quantidade de energia por fóton. E temos o comprimento de onda diminuindo. Então, na extrema direita nós temos os raios mais energéticos de menor comprimento de onda, maior frequência e maior poder de penetração, Por isso que essas radiações são radiações perigosas para o corpo humano. Eles têm um grande poder de penetração e podem fazer alterações, inclusive lá no sistema de DNA do nosso corpo, gerando, entre outras coisas, câncer. Então, muita atenção com isso, O espectro eletromagnético está aí mostrado para você. No vácuo, todas essas ondas têm mesma velocidade, aproximadamente 3 × 10⁸ metros por segundo. E aí, o que diferencia essas ondas é a frequência delas. Saiba que da esquerda para a direita a frequência aumenta e o comprimento de onda diminui. Tranquilo, Continue acompanhando o vídeo. Viu aí, Começando lá nas ondas de menor frequência, lá naquelas ondas que a gente chama de ondas de rádio, até as ondas de raio-x, que são as de maior frequência. No vácuo, todas elas têm a mesma velocidade de propagação. E essa velocidade de propagação, só vai mudar quando a gente passar do vácuo para um outro meio. Quando a gente passa de um meio para o outro, a gente diz que aconteceu uma refração. Mas segura aí que isso aí é tema lá da aula 195. Por enquanto, você precisa lembrar que a gente pode classificar uma onda como mecânica ou como eletromagnética. Mas a gente também pode classificar essas ondas, de acordo com a direção da vibração. Se você tiver a direção de propagação e a direção de vibração paralelas, a onda é chamada de longitudinal. Imagine que a onda vai ser gerada aqui no ponto A, e que ela vai ser recebida aqui no ponto B. Então, a propagação é de A para B, nessa linha aqui, horizontal. Se a onda fizer esse tipo de vibração no caminho, perceba que o movimento, de fechar, abrir, afastar e aproximar, está na mesma linha da propagação. Então, a linha da propagação e a linha da vibração são paralelas. Esse tipo de onda é uma onda longitudinal. Que é um exemplo de onda longitudinal? O som, Se a gente pudesse enxergar, eu aqui de perfil, pudesse enxergar o som, o ar que passa pelas minhas pregas vocais é interrompido pelas pregas ou não. E aí, na hora que ele é interrompido, a pressão aqui na frente diminui. Quando é aberto, a pressão aumenta. Então, o ar que sai da minha boca empurra o ar vizinho com mais pressão ou menos pressão. Mais pressão, menos pressão. E as moléculas começam a vibrar na mesma linha que se propaga a onda. O som vai se propagando, aumentando e diminuindo a pressão das moléculas até chegar no tímpano. E aí o tímpano vibra de acordo com mais pressão ele deforma, menos pressão ele volta. Mais pressão ele deforma, menos pressão ele volta. Se a gente pudesse olhar tímpano e pregas vocais, quando abre a prega vocal, aumenta a pressão. Lá no tímpano ele vai deformar. Quando fecha, diminui a pressão, o tímpano volta. Então ficaria fazendo isso aqui,
E a frequência com que o tímpano vibra é a mesma com que as pregas vocais abrem e fecham. Esse fenômeno de transferência de energia em que tem vibrações com a mesma frequência é chamado de ressonância. Mas lá na aula 95, 195 na verdade, a gente vai falar mais sobre isso. Lembra só, fera, que se a onda se propaga e tem a vibração na mesma direção que a propagação, a onda é longitudinal. Agora, fera, se a vibração forma 90 graus com a propagação, a onda é chamada de transversal. Imagina só que eu tenho aqui uma corda esticada, e aí eu vibro a extremidade da corda. Veja que o movimento de vibração, para cima, para baixo, faz com que uma onda se forme e a energia saia de um extremo e vá para o outro. A energia se propaga numa onda que está vibrando na vertical. Então a energia sai de um ponto para outro, a direção da propagação é horizontal, mas a vibração forma 90 graus. Então a gente tem uma onda transversal. Toda onda eletromagnética, fera, note isso aí. Toda onda eletromagnética, sem exceção, toda onda eletromagnética é transversal. Ives, toda onda transversal eletromagnética, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que toda onda eletromagnética é transversal. Tranquilo, fera? Então, mecânica é aquela que necessita de um meio material. O som é mecânico. Eletromagnética é aquela que não necessita de meio material. Por exemplo, a luz. Transversal é aquela que forma 90 graus entre a vibração e a propagação. Todas as ondas eletromagnéticas são exemplos de transversais. Longitudinal é aquela que a vibração e a propagação são paralelas. O som é um exemplo. Então, o som é mecânico longitudinal. Já a luz é eletromagnética transversal. A gente também pode classificar as ondas, fera, levando em consideração o número de dimensões da propagação. Numa corda, por exemplo, entre o ponto A e o ponto B, a direção de propagação é única, unidimensional. Se eu jogo pedrinhas num lago, a pedrinha, quando bate, cria ondas circulares que vão se afastando do ponto onde a pedra caiu. Circunferências pertencem a um plano, tem duas dimensões, então a propagação é de duas dimensões, bidimensional. E já quando eu estou falando aqui, ou a luz que sai de mim por reflexão, ela se espalha em todas as direções, então ela é tridimensional. A gente pode classificar as ondas como mecânicas ou eletromagnéticas, essa classificação é quanto à sua natureza. Podemos classificá-las como longitudinais ou transversais de acordo com a vibração. E a gente ainda pode classificar como bi ou tridimensional, dependendo do número de direções em que a gente tem a propagação dessa onda. Tranquilo, fera? Lembrando que sempre que a gente fala de onda, transporta energia sem transportar matéria. Veja alguns exemplos a seguir. Quando falamos, o som produzido é um exemplo de um tipo de onda mecânica e longitudinal que se propaga no ar. Por outro lado, quando jogamos uma pedra na água contida em um tanque, a onda produzida é um exemplo de um tipo de onda mecânica transversal que se propaga na superfície da água. O que distingue a onda mecânica longitudinal de onda mecânica transversal é, fera, o que classifica ser longitudinal é que a vibração do meio é paralela à velocidade de propagação, enquanto que a onda transversal, a vibração do meio é perpendicular à velocidade de propagação. Então, quem é que diz isso para a gente? Isso, fera, letra C. A direção em que o meio de propagação vibra enquanto cada uma das ondas passa. No longitudinal, vibra paralelamente à velocidade e no transversal, perpendicularmente. Então, a alternativa correta, letra C, de coisa fácil, fera. Vamos juntos. Olha aí, fera, vamos analisar as afirmações abaixo com relação a ondas eletromagnéticas. A afirmativa 1 diz assim: os raios gama são radiações eletromagnéticas de frequência maior do que a luz visível. Fera, como a gente discutiu no espectro de radiação eletromagnética, aquelas de menor frequência são as ondas de raio. E aí na crescente frequência temos ondas de rádio, TV, micro-ondas, infravermelho,
luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama. Então, sim, raios gama são radiações eletromagnéticas de frequência maior que a luz visível. 2. A 2 diz assim, fera. As micro-ondas são ondas eletromagnéticas que se propagam no ar com velocidade maior que as ondas de rádio. Fera, se a gente estivesse falando no vácuo, eu já diria para você, de cara tá errado, né? Porque todas as ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma velocidade no vácuo. Mas e no ar, Ives? Será que isso é verdade também? Fera, de forma bem aproximada, a gente até pode considerar que sim. Mas se a gente espremer bem e for olhar com todas as casas decimais, a gente vai perceber que ondas eletromagnéticas de frequências maiores têm maior refringência no meio. Sofrem mais com a presença do meio quando o meio não é o vácuo. Então, como a micro-onda tem uma frequência maior que a onda de rádio, se a gente botar todas as casas decimais, a micro-onda se propaga ligeiramente mais devagar. A velocidade da micro-onda é um pouquinho menor que a velocidade das ondas de rádio no ar, e não maior. Tranquilo, fera? Cuidado com isso. A 2 está falsa. A 3 diz: os campos elétricos e magnéticos em uma radiação infravermelha vibram paralelamente à direção de propagação da radiação. Fera, pode riscar paralelamente. Quando a gente está falando de onda eletromagnética, sem exceção, fera, todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Então, os campos elétricos e magnéticos sempre pulsam perpendicularmente à direção de propagação da onda, sem exceção, fera. Logo, a 3 está errada, estando somente a afirmativa 1 verdadeira. Temos então isso, fera. Letra correta, alternativa letra E. De eita, poxa, coisa fácil. Essa foi tranquila, né, fera? Vamos juntos. Olha aí, fera, uma questãozinha contextualizada baseada num texto que saiu na Folha de São Paulo. Diz assim: cientistas descobriram que a exposição das células humanas endoteliais à radiação dos telefones celulares pode afetar a rede de proteção do cérebro. As micro-ondas emitidas pelos celulares deflagraram mudanças na estrutura da proteína dessas células, permitindo a entrada de toxinas nos cérebros. Veja que coisa perigosa, né, fera? Então é preciso ficar alerta aí, quem usa muito celular, fica atento. É um texto de 2002, provavelmente tem muita coisa nova sendo feita e pesquisada de lá para cá, mas muita atenção, porque isso é muito sério. Aí diz aí, fera: as micro-ondas geradas pelos telefones celulares são ondas da mesma natureza que o som ou a luz? Todas as alternativas falam de som ou luz. Fera, como a gente já discutiu, som é uma onda mecânica, luz é uma onda eletromagnética. Se você lembra do espectro de radiação eletromagnética, começa lá em ondas de rádio, TV, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama. Então, micro-ondas e luz são ambas ondas eletromagnéticas, então tem a mesma natureza que a luz. Aí a pergunta é: mais de menor frequência ou mais de maior frequência? Fera, lembra que a gente falou que na sequência a gente tem rádio, TV, micro-ondas. Aí só depois infravermelho, luz visível e ultravioleta. Nessa sequência eu estou aumentando a frequência e diminuindo o comprimento de onda. Então, se o micro-ondas vem antes, ele tem frequência menor e comprimento maior, comprimento de onda maior do que a velocidade da luz, ou do que a frequência da luz. Então, só para repetir, não ficar dúvida, a micro-onda é uma onda de menor frequência que a luz e maior comprimento que a luz. Tranquilo, fera? Então, eles têm a mesma natureza que a luz, mas de menor frequência. Alternativa correta, letra B, de boazinha. Essa foi tranquila demais, fera. Viu aí, fera? Blá, 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 sem fazer conta. Conta a partir do próximo vídeo, quando a gente fala de equação fundamental da ondulatória. Não vai para os exercícios agora, não. Dá uma olhada nesse vídeo antes. Tranquilo, fera? Tá chegando a hora, hein? Esse é seu ano. Lembre que você pode.